Para quem ainda não me conhece, eu sou a Andresa, eu sou mãe da Elisa e do Gabriel. O Gabriel tem síndrome de Down e autismo. Sou uma mãe atípica. A minha filha Elisa, ela é transplantada de fígado desde os 7 meses de vida. E eu vivo esses desafios da maternidade atípica e encontrei nisso a minha missão, que é ajudar outras mães a se reestruturarem, a se reorganizarem, pessoal e profissionalmente principalmente, tá bom? Então, o tema hoje é como a gente faz para minimizar os impactos do diagnóstico. E eu vou falar mais especificamente sobre o autismo, mas é claro que outros diagnósticos também entram dentro desse assunto, dessa nossa conversa, porque qualquer diagnóstico, quando ele aparece na vida da gente, muda muita coisa. Então, eu já me deparei com vários, e aí fui aprendendo também a lidar com eles, e o mais recente, sim, é o diagnóstico do autismo, que ele trouxe alguns impactos, algumas coisas diferentes que os outros não tinham trazido antes, tá bom? Tô tomando um cafezinho aqui, ó. Vou tomar para não esfriar. Bom, então vamos lá, gente. Você sabe que quando eu fui procurar sobre... quando eu trouxe essa temática para ser falada na live, eu gosto sempre de pesquisar, de procurar mais informações, né, sobre... E fui lá no Google Acadêmicos para falar sobre... Então, eu fui, como eu sempre faço, né? Fui procurar no Google Acadêmicos, procurar algum artigo, alguma coisa que falasse sobre, especificamente sobre diagnóstico, sobre impacto. Achei algumas coisas lá, mas me deparei com uma informação assim... Não uma informação, mas uma constatação de que tudo aquilo que eu estava lendo era baseado em pesquisas com mães, obviamente, né? Mães como eu, como você. Então eu falei, bom, eu peguei algumas informações lá que eu achei importante, mas o fato é que a gente tem todas elas já. É claro que no artigo tá lá compilado e tá sendo analisado e tá sendo, né? Mas o importante pra gente aqui é que a gente faça uma análise da nossa própria vida, que a gente faça, que a gente consiga trazer para a realidade das mães, principalmente, o que são esses impactos e como eles se tornam muito difíceis no dia a dia. Então, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o autismo, mas entra também, por exemplo, a síndrome de Down. São diagnósticos que são permanentes, eu falo assim, né? Então, como é difícil. Primeiro a gente tem, sim, aquele impacto da notícia, de receber a notícia, de ficar sabendo e ter aquele choque, né? Aquela tristeza inicial. Eu escuto muitas mães que passam, sim, né, por esse processo de luto, mas a verdade é que tem que correr para dar conta das demandas que o diagnóstico traz. E essas demandas, elas implicam, sim, em ações, e muitas vezes essas ações elas acabam impactando muito fortemente o dia a dia dessa mãe e as relações dela na família, né? Com o próprio filho, com o marido. A gente fala-se pouco sobre o impacto no relacionamento, mas ele é muito grande, porque existe diferenças de como a gente recebe um diagnóstico, como o nosso companheiro recebe, como eu lido com isso, como ele lida.
às vezes acaba entrando numa questão de culpabilidade, né? De culpar o outro, de trazer à tona coisas que esses impactos eles acabam fazendo com que aflorem ainda mais. Então é muito importante que a gente fale também das questões conjugais, as questões sociais. Então, algumas dos impactos que o diagnóstico traz, o diagnóstico de autismo, é o estresse, lógico, e é uma coisa assim que a gente não percebe, porque quando a gente tá lá com o diagnóstico na mão, eu me lembro quando eu peguei o diagnóstico do Gabriel e tava lá assim, ó, 40 horas semanais de aba. O que é isso? Gente, eu já associei logo com trabalho, né? Por 40 horas semanais, tipo assim, eu vou virar agora. Tipo, virei, né? Consegui um emprego aqui, ó, de 40 horas semanais. Que eu vou ter que dar conta, né? Porque, como é que eu insiro isso na minha vida, no meu dia a dia? Como é que eu faço isso? Porque tá engraçado, né? Hoje até os médicos, os profissionais estão mudando um pouco, diminuindo um pouco essa carga aí, porque não dá, né? Você passa automaticamente a viver em função do seu filho. Então, 8 horas por dia de aba quer dizer que ele vai aprender na escola, quer dizer que ele vai aprender em casa, quer dizer que eu vou ter que aprender a lidar com ele, quer dizer que as coisas vão ficar diferentes. E ficam muito diferentes, né? A partir do momento que você... É engraçado, porque antes de eu saber que o Gabriel tinha o autismo, parece que as coisas eram mais fáceis. E de repente, com o diagnóstico na mão, as coisas mudaram muito rapidamente. Talvez eu tinha não dado atenção a alguns comportamentos, algumas coisas. E aí, com o diagnóstico e tendo mais claro, parece que a mente, né, a gente se abre mais e começa a perceber a realidade. E por que a mãe? Porque a mãe, ela tá ali muito mais fortemente presente no dia a dia do filho. E eu falo que as coisas ficam difíceis até escovar um dente, pentear um cabelo, trocar uma roupa, colocar no carro. Tudo pode causar um estresse. Isso é muito difícil, é muito ruim. E aí você vai internalizando aquilo e vai passando para as suas outras tarefas, para as suas outras coisas, para os seus relacionamentos. Eu tenho uma outra filha, eu acabei, claro, também sentindo muito essa dificuldade, e o estresse, ele traz muito outras questões. Ele traz, por exemplo, você fica muito pilhada, muito pensando só naquela coisa, só em estimular. O autismo, ele é muito isso. A gente vai procurar sobre autismo, a gente só encontra estimular, faça, estimula. Então isso fica na sua cabeça de uma forma, tipo, 24 horas por dia. Você vai deitar, eu fazia muito isso. Eu ia deitar e eu ficava pensando o que eu não tinha feito, o que eu tinha que fazer melhor, o que estava errado, como é que eu tinha que fazer para dar conta do Gabriel. E aí eu não dormia, aí eu levantava já cansada, tendo que dar conta de tudo. E isso foi atrapalhando o meu dia a dia em geral. Porque aí você para de ter de almejar outras coisas na sua vida. É uma coisa assim bem... É bem difícil, porque a mulher não se dá conta de que está entrando, né, nesse ciclo, de que está vivendo em função de uma coisa, de que está fazendo só algo pro filho dela e tá se esquecendo dela. Então a minha preocupação começou a nascer daí. E puxa vida, então agora eu vou ter que viver em função do Gabriel, vou ter que viver em função
do que ele necessita. E aí tem os pormenores do dia a dia que são muito difíceis. Existem questões emocionais, porque a criança com autismo, ela tem muita dificuldade para se relacionar, para se comunicar. E muitas vezes ela usa de uma agressão, né? Ela não quer uma coisa, ela não sabe como que ela diz, ela arranha, ela pode bater, ela pode... isso acontece aqui em casa também. E muitas mães não falam esse tipo de coisa, esse momento em que a criança reage, né? Que a criança, você pede para a criança fazer alguma coisa. Isso é algo que parece muito simples, mas é algo que traz profundas alterações na mãe, né? Quando você recebe uma agressão, por exemplo, isso te dá uma energia ruim tão grande que, poxa, é o seu filho tá tendo uma reação que você não consegue dar conta, e essa reação é difícil, é uma reação que é violenta. Então, como é que eu faço isso? Né? Como é que, puxa, eu sou a mãe, não tô dando conta, por que meu filho tá fazendo isso comigo? Então, são detalhes do dia a dia da mãe que acabam se estendendo para outras questões. Então, isso é uma questão muito emocional que a mãe acaba passando. E ela não se dá conta de que está entrando nesse estresse, porque vira um estresse, assim, gente, muito grande. Existe assim, os impactos sociais. O que quer dizer os impactos sociais? Não é só a questão da criança não se socializar, não é isso. É a questão da família também perder um pouco da socialização, né? De deixar de ir para vários lugares, de deixar de frequentar vários lugares, de se estressar naquele lugar, né? De sair e ter que lidar com uma situação complicada com a criança. Então, essa família, ela passa a não sair mais. Eu li uma vez sobre isso, que isso também é um luto social. Então a gente fala muito da socialização da criança com outras, que ela perde a socialização, mas os pais também perdem essa socialização. E isso traz impactos, né? Porque, poxa, então eu não posso mais sair, então realmente eu tenho que viver em função aqui dessa criança. Eu preciso sair, eu preciso ver, né? E aí você tem medo de deixar ela com alguém, você tem medo de fazer algo por si. Você fala, gente, não cabe mais fazer algo por mim. Na verdade, a mulher nem pensa nisso. Ela vai entrando num automático e ela nem pensa mais que ela pode fazer alguma coisa por ela. Porque virou ali uma rotina, virou ali, né, uma vida tão regrada mesmo, que ela simplesmente se anula. Essa é uma verdade que é pouco falada. E todo dia é uma exigência, você tem que fazer, e pouco se olha para a mãe, pouco se olha para esses impactos que essa mãe está trazendo dentro dela, que muitas vezes se torna uma depressão, né? Se torna uma fobia. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado, e essa mãe precisa entender que esses impactos, eles acontecem, sim. Eu passei por isso, passei, olha, muita coisa com o Gabriel, passo até hoje. O Gabriel vira e mexe, ele me arranha. E que sentimento que a gente tem quando acontece isso? Ele, aqui ó, meu braço aqui ó, não sei se dá pra ver, uma arranhada aqui. A minha mão aqui tá toda arranhada, tá vendo aqui ó? O que é isso? Né? Isso são comportamentos que eu não consegui lidar, que ele reagiu daquela forma. E quando eu vou falar uma coisa pra vocês, quando a gente é agredida, a gente tem um sentimento muito ruim, né? Eu falo assim, que às vezes eu falo assim, dá vontade de jogar a criança na parede.
A vontade que você tem, porque aquilo te desperta, porque assim, é uma reação do ser humano. Você recebe uma agressão, automaticamente você tem uma reação de descontar, de ir pra cima. Isso é péssimo, isso é péssimo. Então isso vai levando vai minando aquela mãe, vai minando, né? Porque isso vai acontecer. A Renatinha tá falando que passa por isso também, tá vendo? E a gente não fala, né? A gente não fala que sente raiva. A gente não fala isso, né? Que a gente, poxa, que tá difícil demais, que essas coisas são, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, o Gabriel tá com uma mão cortada, cortada assim, as unhas. Uma mão cortada, a outra não, porque eu consegui cortar uma, a outra eu não tive ainda condições emocionais de fazer. Porque é muito, 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 muito difícil. E aí a mãozinha dele, que tem a unha mais afiadinha, ele usa quando ele acha conveniente, né? Então, isso a mãe vai guardando pra ela. Ela não fala pra ninguém isso. Ela não diz que isso tá afetando a vida dela. Como é complicado pra essa mãe, né? E aí a gente fica à flor da pele. Por isso que é esse impacto no dia a dia, porque você não tem paciência mais pra lidar com nada. Você sai na rua, se alguém te olhou diferente, você já quer uma confusão com aquela pessoa. Você já quer, sabe? Você acha que todo mundo tá contra, você acha que ninguém quer todo mundo que chegou perto de você é porque quer fazer alguma coisa contra você. Você fica assim, sem paciência, você não tem leveza mais em fazer uma coisa, né? Porque assim, aí você fala, eu quero. Eu, por exemplo, se eu não tô no trabalho, eu tô sempre com meu filho. Falar, eu vou sentar pra tomar um café. Gente, quem tem filho com autismo sabe que é um pouco difícil. Você consegue até tomar um café lá, queimar a boca e sair fora. Então, assim, você não tem aquele sossego de sentar, de ficar, sabe? Você vive pilhado. Isso é um dos impactos também. Você viver pilhado, você viver pilhada, você viver a flor da pele. Isso vai te desgastando, vai te desgastando. Então, assim, você precisa parar, né? E começar a rever as coisas, né? Começar a se entender nesse processo. É o que eu sempre falo. E o relacionamento com o marido, como é que fica? Às vezes vai por água abaixo, né? Porque quando você vai deitar, o de sair mexeu e mexe muito comigo, a Renata tá falando. Tá vendo? Ninguém fala sobre isso, mas isso é um luto que a família passa. Quantos lugares eu já deixei de ir por causa do Gabriel? Quantos lugares você já deixou de ir por causa do seu filho? Tenho certeza que não foram poucos, né? Tenho certeza que isso é uma coisa que toda vez você tem que pensar. E para as pessoas, no geral, ninguém passa. As pessoas não têm dimensão do que é isso. Não tem dimensão. Mas o pai e a mãe têm. Né? Porque carrega mas esse impacto que traz. Então você precisa. O que você faz daí? O que você faz com todos esses impactos, com todas essas demandas? E o relacionamento que eu ia falar? O relacionamento com o marido. Eu duvido alguém falar pra mim que não ficou abalado o relacionamento dentro de casa com o marido. Se as discussões não aumentaram, se as culpas não aumentaram, né? O botar o dedo no nariz do outro. Isso tudo é impacto que o autismo traz. Porque, assim, poxa, você não entende, você não me ajuda, eu tô sobrecarregada, eu não consigo fazer, você não tá comigo, você não me apoia, deixa ele tá ótimo. Você acha que tá péssimo, a pessoa acha que tá ótimo e vocês não entram nunca num acordo, então o relacionamento também vai minando, vai ficando complicado. Vocês não se conversam mais, não se relacionam mais como antes. E muitas vezes esse relacionamento sobra tudo pra mãe. Esse relacionamento acaba. Eu vejo muitas mães que passam por isso. Né?
Então, como é que a gente faz para reverter essas coisas? Como é que a gente faz para sonhar de novo? Porque eu falo, a minha missão, aquilo que eu quero, que eu busco na minha vida e busco entregar para outras mães, é, é justamente isso, mostrar para elas que elas podem e devem voltar a sonhar, mas sonhar para elas, né? Porque sonhar com o filho, a gente sonha, a gente, né? Sonha todos os dias, toda hora, mas precisa ter um espaço para você, precisa ter um espaço para mim. Eu preciso disso. Então, como é que você faz, né, para amenizar um pouco isso tudo que a gente passa no dia a dia? Olha, a primeira coisa que eu falo, todas as vezes eu falo a mesma coisa, é buscar informação sobre o seu filho e sobre o diagnóstico dele. Não adianta, mãe, jogar o diagnóstico, procrastinar você descobrir o diagnóstico que tá na sua cara aí, ó, já tá aí, e você fica jogando para debaixo do tapete. Eu vou te falar que depois, quando você descobrir, porque vai descobrir uma hora, vai ser muito pior. Porque aí vai somatizando aquela criança que não tem um tratamento, não tem uma terapia. Então não faça isso. Se você acha que vai passar os sintomas, né? Ah, vai passar, é só um período. Olha, não faça isso. Procure ajuda, faça um diagnóstico. Às vezes não tem nem diagnóstico, mas faça, vá atrás para entender melhor seu filho, porque é o primeiro passo para você começar a mudar o jogo. Mudar o jogo é informação, é você estar munida de tudo, do máximo de coisas, de informações que você pode ter a respeito do seu filho e do diagnóstico. Porque assim, a gente entende, a gente pode ir lá estudar sobre o diagnóstico, só que você tem que fazer uma relação com seu filho, porque seu filho é único, ele não é o autismo, ele não é a síndrome de Down, ele não é um TDAH, ele é seu filho. Então você tem que ver como é que esse diagnóstico está impactando a vida dele. O que ele faz que tem a ver com o diagnóstico, o que ele faz que não tem a ver com o diagnóstico. Você precisa entender, porque quando ele faz coisas relacionadas ao autismo, por exemplo, você tem que ter uma postura diferente. Você tem que interferir de uma forma diferente. Você tem que agir de uma forma diferente. Aqui na minha casa, sim, eu e meu marido já discutimos muito sobre isso. Sabe por quê? Porque antes ele falava assim, eu fui criado assim, deu certo comigo, vai dar com ele. Não vai dar. Só que não adianta você falar assim pra ele. Não adianta. O que você tem que fazer? Você tem que munir ele também de informação. Ó, acontece assim, assado, o comportamento é assim, você tem que agir dessa forma, porque ele vai reagir dessa outra forma. Então, você tem que munir ele também. Não adianta você ficar... você sabe tudo e ele não sabe nada. Ou vice-versa. Então, é o primeiro passo, né? Busque a informação certa, busque com quem entende, com quem vai te ajudar de verdade, com seu filho. Porque quando você começa a lidar de outra forma com os comportamentos, principalmente, essa carga toda, essa carga difícil, pesada que tá dentro de você, ela vai se amenizando, porque seu filho, por exemplo, deu uma crise tremenda, ele chorou, gritou, se jogou no chão. Se você não sabe o porquê daquilo, sabe o que acontece? Primeira coisa, você vai se culpar. Ou você vai culpar o seu companheiro, tá vendo? A culpa é sua, você que criou assim, você que faz isso. Vira um inferno, algo assim totalmente assim, pouco produtivo, né? Não traz benefício, não traz nada de bom para criança, para família, nada disso. Mas quando você tem a clareza do que é aquele comportamento, o que está acontecendo, você vai agir com mais calma, vai agir com mais paciência. Gente, paciência. Paciência é uma palavra, é algo que você tem que cultivar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? Se você é uma pessoa que não tem paciência,
Então você precisa aprender a ter paciência. Porque é assim que funciona. Ai, meu filho não aprende, não aprende, não aprende. Não... Calma, respira. Vamos buscar o que é melhor para ele. Vamos, né? Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu procuro entender melhor meu filho. Todos os dias, né? Agora, com essa pandemia, que a gente tá muito com eles em casa, eu fui atrás de muitas coisas. Tomei algumas atitudes em relação à escola, a forma de ensinar eu tô mudando, porque tá na minha mão agora, mais uma vez, mudou a chavinha, né? E passou, porque a vida online não funciona para eles, então eu vou ter que dar conta. E eu quero dar conta do meu filho. Fui estudar, fui entender. Então eu vou fazer da coisa certa. Por quê? Porque eu não quero dormir à noite com uma frustração na cabeça de que eu não sei como ajudar meu filho. Então, assim, se você não tem esse hábito, passe a ter, né? De buscar saber mais, né, sobre o diagnóstico, saber sobre o seu filho e como você pode fazer o seu dia a dia diferente. Porque toda hora você vai se deparar com isso, toda hora. É quando ele acorda, é quando ele vai escovar os dentes, é quando ele vai comer, é quando vocês vão brincar. Porque até a brincadeira é difícil, né? Quem tem filho aí sabe, até brincar é difícil. Não é, muitas vezes você tem que dar uma forçada na criança para ela se soltar, para ela brincar. Você tem que ter aquele pique de fazer a criança entrar na brincadeira, da criança se envolver. Então, tá bom. Quais as coisas no meu dia a dia que eu vou ter que fazer com meu filho? Então, né? Então eu vou buscar entender e interferir da melhor forma possível. Primeira coisa, foi o que eu fiz, foi o que eu tenho feito e foi algo que virou uma chave para mim. Virou uma chave porque a partir do momento que a minha vida, ela ficou mais leve, eu passei a me olhar melhor. Eu passei a ter outros sonhos, a almejar outras coisas, a entender que a vida pode ser diferente, que a vida pode, né, que eu posso alcançar outras coisas, que eu posso, que o futuro do meu filho, eu não posso, é algo que não tá no meu controle, entenda, né? Quando a gente fala, quando eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer? No início, eu acredito que todas as mães passam por esses questionamentos, né? Mas de verdade, mãe, não tá nas suas mãos. Porque quando você for, a vida vai continuar e ele vai continuar e as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, sofrer por isso também não vai te trazer nenhum benefício, de verdade, nenhum. Então, que mais que eu queria falar? Vocês também, por favor, me ajudem. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser comentar sobre o que a gente está falando, porque às vezes são coisas que ficam guardadas, né? A gente não tem com quem desabafar, não tem com quem contar, não tem... essas coisas a gente guarda tão, né? Porque as pessoas não entendem muitas vezes a nossa dor, o nosso tipo de dor. As pessoas não entendem que a gente chora, as pessoas às vezes não entendem porque a gente passa, né? A gente é uma mãe abençoada, é uma mãe guerreira, uma mãe tantas coisas, que a gente não tem espaço para dizer o que a gente sente. Isso é muito ruim, isso é muito difícil. Eu falei outro dia numa outra live, que a gente fica meio que à margem, né, da sociedade, da maternidade. Fica ali num lugar diferente. E a gente é mãe também, como qualquer outra. Né? A Letícia está falando, grande verdade, não temos o controle de tudo, e aceitar isso de verdade ajuda a dar leveza. Isso, gente, eu não tenho controle. Eu não tenho controle de fazer... uma outra coisa que eu queria falar sobre isso também.
No começo, no começo do diagnóstico, eu fiquei assim muito querendo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então eu achava que eu tinha que levar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que acordar e já fazer não sei o que não sei o que. Eu não relaxava, né? Não tinha isso de relaxar. Porque quando você recebe lá o laudo da criança, você tem que fazer 850 coisas, né? 850 terapias. Só que no seu dia a dia, muitas vezes, essas 850 terapias não se encaixam, né? Não cabe. Por quê? Eu demorei para entender isso. Porque você tem outro filho, porque você tem a sua família, porque você tem o seu trabalho e deve manter o seu trabalho, porque você deve pensar em voltar a trabalhar. É isso que eu quero dizer. E eu, no começo, eu passei por isso. De achar que tudo tinha acabado e que eu tinha... Eu ficava assim, martelando aquilo na minha cabeça, todos os dias. Oi, Sandra. Todos os dias eu tenho que fazer. E aí você não consegue fazer nada direito, você assim, se atrapalha tudo, aí você vai dormir, você se sente a culpada, você se sente a derrotada. Então entenda que as coisas vão se encaixar dentro daquilo que você é capaz, daquilo que o seu ambiente familiar, as suas condições permitem. E, gente, por favor, a gente tem que também aceitar isso. Também tem que entender isso. Por isso que eu falo, quando a gente espera muita coisa externa, eu não consigo levar em todas as terapias, eu não consigo colocar em todas as terapias. Então, faça bem a sua parte, né? Estimule. Aí a gente pensa, mas eu não sou terapeuta, eu não consigo. Antes eu pensava assim, que eu tinha que botar o Gabriel numa mesinha e fazer ele fazer atividade na mesinha. Gente, aquilo... E olha, eu sou pedagoga. Mas não funcionava. Porque o Gabriel tinha outras demandas que eu não enxergava e que ele precisava primeiro alcançar aquelas outras demandas, né? Ele precisava ter domínio e conseguir fazer aquelas outras demandas para depois sentar numa mesinha. Isso uma psiquiatra falou pra mim, que eu falei assim, tô fazendo um monte de atividade com ele, tô tentando de pré-alfabetização. Então, assim, antecipei coisas que não era pra acontecer naquele momento. Porque a ansiedade me fez ficar daquela forma. Então, a gente se torna uma mãe super, hiper ansiosa. Ansiedade não é bom. Ansiedade faz você viver lá no futuro, não faz você viver no presente. Então, relaxa, mãe. Respira. O que dá pra fazer agora? Então, vamos fazer o que dá pra fazer agora? Vamos planejar o que dá pra fazer depois? Porque é só assim, quando você entende essas questões, quando você se coloca numa posição mais confortável, é que você pode pensar em você mesma. Porque se você quiser fazer isso no meio do caos, você não vai conseguir. Você não vai conseguir planejar. Você quer voltar a trabalhar? Eu já ajudei muitas mães a voltarem a trabalhar, né? A se planejarem, a se encontrarem. Só que tem que ser um momento em que ela consiga pensar nisso. Porque se não conseguir pensar, se não conseguir olhar o que você tem de bom, olhar os seus próprios valores, porque aí você vai só pensar em relação ao seu filho. Você vai pensar assim, ó, tá bom, eu vou voltar a trabalhar, tá bom, mas só que eu tenho que dar conta do meu filho, certo? Então eu vou pensar num trabalho que não atrapalhe meu filho, que meu filho não vá, se meu filho não, então você entende o que eu tô querendo dizer? Você não consegue planejar e sonhar de acordo com os seus sonhos. Você não consegue, porque você tá no turbilhão de coisas, né? Você tá vivendo ali impactada ainda pelo diagnóstico. E assim, gente, todos os dias a gente tem que lidar com isso, certo? Todos os dias. Mas quando você passa a entender certas coisas, você lida melhor quando vem a ansiedade,
né? Você pensa, você fala, calma, não, eu entendo que a ansiedade, eu, eu vou respirar um pouquinho, vou dar uma volta, né? E não deixar aquilo te remoer, te remoer, te remoer. É um processo, né? E a gente pode, porque vocês sabem uma coisa que eu fiz que deu muito certo? Eu fiz uma mentoria há um tempo atrás sobre carreira e maternidade. E assim, me trouxe luz a muitas coisas, porque eu achava que eu não tinha habilidades para nada, eu achava que assim, que a minha missão era ser mãe e pronto, acabou, tudo bem, eu aceito o fato. E aí eu comecei nessa mentoria a entender assim, é, a me olhar como mulher, como alguém que podia mais, né? E durante essa mentoria eu fiz um mural dos sonhos. Não sei se vocês já viram, já fizeram. E eu comecei a pensar nas coisas que eu quero realizar, nas coisas que são sonhos, que não precisa ser só sonho também. Às vezes a gente pensa, eu quero, daqui a 5 anos eu quero ser uma empreendedora. Não é só isso. São sonhos. Que você. Onde você gostaria de ir, que viagem você gostaria de fazer. E eu comecei a pensar e eu montei a minha. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Eu montei meu mural dos sonhos e eu coloquei do lado da minha cama. Então todo dia eu acordo, eu olho para aquele mural e falo. E é engraçado que aquele mural tem coisas minhas, sonhos meus. Que eu não sei se eu vou realizar com os meus filhos. Tipo uma viagem, eu não sei se eles vão estar presentes ou não. Mas é o meu sonho, tá lá. Né? De ter uma casa de tal jeito, de ser realizada profissionalmente, tá lá no meu mural. Todo dia eu olho para ele. E todo dia eu procuro melhorar as minhas relações. Todo dia eu procuro não deixar que os impactos desse diagnóstico cubra aqueles sonhos que eu tenho. Então esse é um exercício que é muito válido da gente fazer, mas é você sentar e pensar como pessoa, como eu, né? O que eu quero, o que eu sonho. E isso não é um egoísmo, isso não é nenhum mal fazer isso, pelo contrário. Né? Então você só consegue quando você equilibra essas questões, né? Isso todos os dias a gente pode ir fazendo. Mas quando você entende quais são os impactos, que eu falei aqui, vou falar de novo. Então, os impactos é o estresse, são as questões emocionais. Emocionais que eu falo é uma mãe pavio curto, é uma mãe ansiosa, né? É uma mãe sem vontade de se relacionar, até com o próprio marido. Né? Isso são questões emocionais, é depressão, né? As questões sociais, as questões de você não querer mais sair, você não querer ter mais vida social por causa do seu filho, né? Que mais? O relacionamento do casal, isso é um impacto muito grande. O relacionamento com seus outros filhos, que ficam abalados. Então, isso você tem que entender que afeta o seu dia a dia. Isso você precisa ter muito... sabe assim, quando você se enxerga ali na situação, puxa, eu tô entrando em estresse, eu não tô me dando bem com meu esposo, eu não sou eu mais, né? Quando você começa a entender isso, esses impactos automaticamente começam a serem amenizados. E aí você consegue pensar na sua vida de uma forma mais real. Porque quando a gente está sob efeito do impacto, a gente perde a noção de realidade. Perde a noção. Porque você fica ali num ambiente dominado pelas emoções e emoções ruins. Então, a gente tem que se colocar como,
né, protagonista, né, mãe. Você tem que dizer, eu quero ter uma vida melhor, eu quero fazer diferente. E quando a gente sai disso, a gente começa a ter uma vida melhor, de verdade, tá? A gente começa a entender que a vida é para além do autismo, que o autismo é só uma questão a mais na sua vida, como qualquer outro poderia ser, como qualquer outro, qualquer outra questão, qualquer outro diagnóstico poderia entrar na sua vida. Então, é pensar, respirar, né, se olhar com carinho, mas dessa forma, né, não deixar o diagnóstico dominar a sua vida, não deixar o diagnóstico dominar as suas próprias emoções, porque vai afetar muito a sua relação com seu filho, a forma com que ele vai reagir com você. Então, a gente tem que falar, a gente tem que expor, a gente tem que desabafar. Sabe quando tá ruim, você fala, olha, às vezes eu falo, aqui em casa eu falo pra minha filha, a mamãe não tá boa hoje, por favor, deixa a mamãe quietinha aqui, por favor. Eu falo isso, eu tenho essa liberdade de falar, hoje eu não tô bem, hoje eu não consigo sorrir, mas amanhã a mamãe vai estar melhor, tá? Deixa a mamãe aqui um pouquinho, tá? Deixa a mamãe aqui. Às vezes eu vou chorar no cantinho, às vezes eu vou fazer alguma coisa diferente para ver se, né, tira essas nuvens de coisas ruins que passam pela cabeça da gente. Então, desabafe, fale, né? Coloque para fora os seus sentimentos, tá? Porque, e se você não tem aonde fazer isso, vem aqui falar comigo. Vem aqui conversar. Vamos, porque eu já passei, eu tenho passado, eu sei também como é. Vamos, né? Vamos conversar e falar de dores, falar de sonhos, falar de, né? Falar o que a gente não consegue falar, onde a gente não tem escuta. Eu me coloco como uma escuta para você. Meu coração, de verdade, gente, meu coração fica muito, muito cheio, muito feliz quando eu posso falar com outras mães, quando eu posso dividir com outras mães, quando as mães me procuram. Porque assim, é o mesmo bolo, né? São as mesmas dores, e quando a gente se une, a gente consegue sair muito mais rápido das coisas, né? Então, era isso. Eu vi que entrou algumas pessoas aí que não me conhecem. Não sei ainda se me acompanha aqui. Então, eu falo... então, assim, a minha fala é pra mãe, né? O meu trabalho, a minha missão é pra mãe. É a mãe da criança. É a mãe atípica, que passa momentos que ninguém vai ajudar ela, ninguém vai fazer por ela. E eu sei que eu posso, eu sei que eu tô aqui pra isso, de verdade, tá bom? Então eu queria falar isso sobre, a live de hoje foi sobre os impactos, né? Como minimizar os impactos do diagnóstico. E eu queria pedir pra você que acompanhou um pouco da live aqui, colocar o que ficou, o que te impactou essa live, o que você sentiu, assim, que deu um start em você, que você se sentiu tocada. Coloca aqui pra mim, vamos... eu quero entender também o que você sente, o que é bom, o que não é, pra gente falar em outras lives também, tá bom? Muito obrigada pra você que ficou, que você que acompanhou aqui. Toda quarta-feira eu vou fazer, eu faço geralmente às 17, devo fazer a partir de agora umas 17h10, porque minha filha fica aqui no computador fazendo as aulas dela, as aulas online, então é o mesmo ambiente que a gente faz.
E então eu vou entrar mais ou menos nesse horário, toda quarta-feira, tá bom? Um assunto relacionado à maternidade atípica, tá? É relacionado à profissão, à volta ao trabalho, que hoje é o meu foco, tá legal? E quem quiser conversar comigo, tem o link lá na bio. Entra lá, tem o Telegram, tem questionário, se você quiser se aprofundar um pouco mais, quer conversar mais a respeito. Tem o meu WhatsApp também, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Muito obrigada, agradeço imensamente por mais essa live, por mais essa oportunidade. E na quarta-feira que vem a gente se fala, tá bom? Se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.